Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Uma grande honra estar com vocês. Hoje vamos dar intervalo em nossa série sobre família cristã para tratar de um assunto específico. Como nessa ocasião, tradicionalmente, celebra-se a Páscoa, nós vamos aproveitar o momento para considerarmos o que as Sagradas Escrituras nos dizem sobre esse tema. O nosso texto base é Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 ao 14. E a partir dele, nós vamos notar o desenvolvimento do assunto em outras partes das Sagradas Escrituras. Vamos ao texto. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, estamos diante da Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma. Eu reconheço a minha fraqueza, a minha total dependência de Ti, e eu te peço, tenha misericórdia de mim, e usa-me como instrumento para expor a Tua igreja, que aqui se reúne. Que Teu Santo Espírito venha agir com poder em nossos corações, iluminar o nosso entendimento, que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor somente seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, como sempre, é importante nós considerarmos o contexto em questão. No texto que nós estamos considerando hoje, a instituição da Páscoa está sendo dada. O Senhor havia levantado Moisés para resgatar o povo hebreu do cativeiro no Egito. Nessa ocasião, como os irmãos já sabem, Faraó endureceu o seu coração e o Senhor enviou 10 pragas ao Egito, que culminariam na saída do povo de Deus daquele cativeiro. As pragas foram: as águas se tornaram em sangue, a primeira praga;
rãs espalhadas por toda parte, a segunda praga, terceira praga, piolhos, quarto, moscas, quinta, peste nos animais, sexta, úlceras, a sétima, chuva de pedra, oitava, gafanhotos, a nona, trevas. E a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. O Senhor instruiu que um cordeiro fosse imolado e o seu sangue fosse aspergido nos umbrais das portas dos israelitas. Quando o anjo da morte passasse, morreriam todos os primogênitos do Egito, exceto aqueles que estivessem nas casas onde havia o sangue do cordeiro. E a palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pesach, que significa passar por cima. O anjo passaria por cima e não mataria, o primogênito daquela casa em que o sangue de um cordeiro sem defeito estivesse passado ali nos umbrais. Sendo assim, a instituição da Páscoa rememora esse evento que culminou no êxodo dos israelitas do Egito e passou a fazer parte do calendário litúrgico de Israel. Então, essa era a Páscoa dos judeus. Rememorava esse evento. E aqui, eu queria considerar alguns aspectos nesse texto para observarmos para onde é que ela apontava. Quando a gente vai estudando as Escrituras, e como vocês sabem, a gente já tem falado um pouco sobre teologia bíblica, o Antigo Testamento, ele está recheado de sombras, de tipos, de sinais que apontam para a frente, que apontam para Cristo. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria. O Novo Testamento testifica que ele veio. Todo o sistema levítico, as festas também, os eventos que acontecem ali no Antigo Testamento, eles precisam ser vistos também à luz do cumprimento que eles tinham o propósito de apontar. Então, hoje que nós já temos o cânon completo das Escrituras, nós podemos ver para onde é que eles apontavam. E é isso que eu queria fazer hoje, observar como alguns desses sinais apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou esmiuçar todo o texto, porque é muita coisa para a gente observar aqui, mas vamos observar alguns sinais importantes que vemos aqui. Em primeiro lugar, dos versos 1 ao 7, um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado. Presta atenção, um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado. O texto diz: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será por principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Olha, o cordeiro será sem defeito macho. Então tinha que ser um cordeiro sem defeito, era um macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, um cabrito, guardareis até o 14º dia deste mês, todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Quando, meus irmãos, nós observamos isso, nós observamos que um cordeiro tinha que ser sem defeito, tinha que ser macho, tinha que ser imolado no crepúsculo da tarde, e se nós formos até o versículo 46, nós vamos observar que nenhum osso desse cordeiro poderia ser quebrado. O texto diz: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levarás fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum.
aqui a gente já vai observando algumas pistas, né? Um cordeiro sem defeito, que tinha que ser imolado no crepúsculo da tarde e não poderia quebrar nenhum dos seus ossos. Esse evento estabeleceu Abib como o primeiro mês do calendário religioso de Israel. O Senhor deu instruções detalhadas sobre a Páscoa, explicando qual era o tipo do animal que deveria ser escolhido, o que eles deveriam fazer com o sangue do animal, o que deveriam fazer com as sobras, né, daquele animal. Muitos detalhes, como eu falei, poderiam ser abordados aqui, mas não é o nosso propósito hoje. Eu gostaria de destacar aqui algumas coisas. Um cordeiro deveria ser sem defeito, macho. Ele deveria ser imolado no crepúsculo da tarde. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. E à luz do Novo Testamento, nós entendemos que as festividades judaicas serviam como sombra que apontavam para Cristo. É só você ler, pode ler em casa, Colossenses 2,16. Isso fica muito claro. Ninguém vos julgue por dia de festa, lua nova, sábado, que isso tudo era a sombra daquilo que haveria de vir. O corpo, que é Cristo. Cristo é a substância para onde todas essas sombras apontavam. Não é à toa que no caminho de Emaús, Jesus vai mostrar para os seus discípulos tudo aquilo que estava escrito a seu respeito, na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Jesus falou: vocês examinam as Escrituras porque consideram ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras dão testemunho do Senhor. Então, nós temos que observar o texto à luz dessa revelação que nós temos. E o Novo Testamento nos mostra claramente que Cristo era aquele para quem o Cordeiro Pascal apontava. É muito claro isso no Novo Testamento. Você lembra o que disse João Batista em João 1,29? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5, 7, o apóstolo Paulo vai dizer: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Uma referência mais clara do que essa. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aquele cordeiro era um tipo que apontava para Cristo, o antítipo. Apocalipse, no capítulo 5, do 11 ao 14, tem uma referência espetacular sobre Cristo como cordeiro. Prestem atenção no relato de João, descrevendo a sua visão. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos se prostravam e adoraram. Cristo, meus irmãos, é o Cordeiro perfeito para quem o Cordeiro Pascal apontava. Jesus Cristo. Meus irmãos, e a gente viu que o Cordeiro é sem defeito. 1 Pedro 2,22 diz que a respeito de Cristo: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O fato do Cordeiro não ter uma anomalia, alguma enfermidade ou nada ali que fosse um defeito,
demonstrava, apontava, tipificava, sinalizava que o Cordeiro de Deus seria sem pecado. Jesus Cristo, perfeito, jamais pecou. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, experimentou a vida humana, mas ele tem a exceção de uma coisa: ele jamais pecou, sem pecado, é um cordeiro sem defeito. Além disso, nós vimos que esse cordeiro, ele tinha que ser imolado no crepúsculo da tarde. O John MacArthur afirma o seguinte sobre esse assunto: mais tarde Moisés prescrevia a tarde ao pôr do sol como a hora para o sacrifício. Segundo Joséfo, era costume na sua época sacrificar o animal por volta das 3 horas da tarde. Essa foi a hora do dia em que Cristo, o Cordeiro Pascal, morreu. Essas coisas não são aleatórias, meus irmãos. Além disso, nós notamos que nenhum dos seus ossos, nenhum dos ossos do Cordeiro deveria ser quebrado. Abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 19. Verso 34. Verso 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Mas, uma vez a Escritura sendo cumprida, e aqui nós vemos que nenhum osso do nosso Senhor Jesus Cristo foi quebrado, assim como nenhum osso do Cordeiro Pascal deveria ser quebrado. Meus irmãos, como eu falei, o Cordeiro Pascal apontava para o Cordeiro de Deus. Tem muitos, como eu falei, sinais nas Escrituras, muitos símbolos no Antigo Testamento. Quando você estiver lendo as Escrituras, observe isso. Por exemplo, você vai observar que no deserto, o povo foi picado por cobra. O Senhor mandou erigir uma serpente de bronze. Quando eles olhassem para aquela serpente, eles eram curados das suas enfermidades. A Bíblia diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como o povo no deserto se alimentou do maná, que era o pão que desceu do céu, aquele maná representava, apontava para o pão da vida, que é Jesus Cristo. Eles comeram maná, se saciaram fisicamente, mas aquele que come deste pão, come um alimento que perdura para a vida eterna. Meus irmãos, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem foi morto, sepultado e ao 3º dia ressuscitou. A Escritura fala de Cristo. Nós vemos nas Escrituras vários cordeiros. Um cordeiro após a queda, nós vemos que Abel sacrifica um animal, nós vemos o Cordeiro Pascal, nós vemos animais sendo sacrificados, e todos esses sacrifícios, esses cordeiros apontam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Todos nós precisávamos de um substituto que se ofereceria em sacrifício em nosso lugar,
ele precisava ser sem pecado, e ele precisava ser um mediador perfeito, e esse é Jesus Cristo. Esse foi o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, o sangue do Cordeiro salvou o povo de Deus do juízo. O texto vai dizer: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, na verga da porta em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixeis dele até pela manhã. O que ficar pela manhã, queimá-lo-eis, desta maneira comerás. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-ás à pressa. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Queridos, a 10ª praga, como eu já falei, foi a morte dos primogênitos. O cordeiro morreria no lugar dos primogênitos. Como vimos, como nós já vimos aqui no primeiro ponto, Cristo é chamado do cordeiro, era para ele que apontava. Entretanto, tem um detalhe: nas Escrituras, Cristo também é chamado de primogênito. Em Romanos 8, 29, Hebreus 1, 6, Cristo também é o primogênito. Além disso, as ervas amargas evocam o sofrimento amargo que eles tiveram na servidão do Egito, e deveriam comer com pressa, prontos para sair a qualquer momento, cajado na mão, está pronto para sair. O sangue nos umbrais das portas era um sinal de que as pessoas estavam naquela casa, confiavam no Senhor, né, para a libertação. Então era um sinal, o sangue: olha, nós confiamos no Senhor, Ele vai nos livrar. Eles tinham que estar, comer às pressas, estarem vestidos de forma preparada para sair. Isso é até uma forma de demonstrar a fé de que o Senhor de fato ia libertar eles. E quando passasse o sangue, era um sinal: olha, nós confiamos na libertação do Senhor, Ele mandou fazer isso, a gente vai fazer, certo? Aquela 10ª praga seria um juízo sobre todos os deuses do Egito. Ela demonstrava a impotência dos deuses pagãos. Muitos ídolos eram representados naquela época por animais que, de alguma forma, eles acreditavam que protegiam aquela nação. E todas essas pragas, e a última culminando com a morte dos primogênitos, demonstrava a impotência desses ídolos. O Senhor ia trazer juízo sobre esses ídolos. E, meus irmãos, tendo essa noção de que o sangue do Cordeiro poupou aquele povo desse juízo, observando nessa perspectiva que eu apresentei a vocês, à luz do Novo Testamento, nós vamos considerar o que diz 1 Pedro, capítulo 1, do 19 ao 20, diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória. Queridos, o sangue do Cordeiro
foi passado nos umbrais da porta e livrou aqueles primogênitos da morte, o sangue de Cristo foi derramado na cruz, para que aquele que nele crê não pereça, não sofra a morte eterna, a condenação eterna, mas tenha vida eterna. O sacrifício pascal prefigurava o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. O sangue do Cordeiro salvou o povo de Israel da morte dos primogênitos do Egito, salvou ele do juízo que cairia sobre aquela terra e os libertou da escravidão e os conduziu um caminho a uma terra prometida. E o sangue de Cristo salva o povo de Deus, salva a sua igreja da condenação do pecado, do domínio, da escravidão do diabo, da escravidão do pecado, nos salva da ira vindoura, do juízo, da condenação do juízo final, e nos leva para uma cidade celestial, e nos leva para novos céus e nova terra. Vocês percebem a relação do tipo com o antítipo? Da promessa, da sombra e da substância. Eu me lembro quando a gente fala a respeito disso, de que a quem estava na casa não sofreu as consequências daquele juízo. Agora, se a gente lembrar mais atrás nas Escrituras, vocês lembram de um outro juízo a qual Deus poupou o povo dele? No dilúvio. Quem estava na arca ali foi preservado no dilúvio. E o Senhor Jesus Cristo diz o quê? Assim como foi nos dias de Noé, vai ser na minha segunda vinda, vai ser na minha vinda. Tudo aponta para Cristo, meus irmãos. Só nele a gente tem essa segurança. Só nele nós temos salvação. Só nele nós temos paz com Deus. Só nele nós caminhamos para a cidade celestial. Demonstramos a nossa confiança no Senhor, meus irmãos, nos arrependendo de nossos pecados e depositando a nossa fé em Jesus Cristo. Nós confessamos Cristo publicamente por meio do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós demonstramos publicamente: eu creio, eu faço parte desse povo por quem Ele morreu. Eu faço parte dessa igreja por quem Cristo morreu e ressuscitou para resgatar. Ele me comprou com o seu sangue, não foi por coisas perecíveis. O sangue do Cordeiro sem defeito me livra da condenação. E terceiro e último ponto, a Páscoa servia como memorial. O texto diz: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. E se nós pularmos para os versículos 26 e 27, a gente observa mais uma coisa sobre isso. Diz assim: a Páscoa deveria continuamente ser observada, verso 26, eu estou lendo errado. Verso 26 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E então o povo se inclinou e adorou. Então, quando os filhos perguntassem, que era isso que eles estavam fazendo quando participassem da Páscoa, eles deviam falar: olha, isso aqui a gente faz por isso, porque o Senhor nos libertou, e contava toda essa história. Servia como um memorial, para que sempre se lembrasse desse grande livramento que Deus tinha dado a Israel. Mas, como já vimos até aqui, todos esses eventos apontavam para a frente, apontavam para Cristo, para o Cordeiro de Deus. E foi durante uma festa de Páscoa que o Senhor Jesus Cristo, aquele a quem todas essas sombras apontavam, instituiu o quê? A ceia.
e orientou os seus discípulos a celebrarem essa ordenança em memória dele. Abra comigo 1 aos Coríntios, por favor, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. A gente lê esse texto toda a ceia. Vamos relembrar aqui, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, um comentarista disse: o simbolismo da ceia substitui o próprio Cristo pelos elementos da Páscoa como símbolo da redenção. Meus irmãos, olha para onde a Páscoa estava apontando. Numa Páscoa, o Senhor institui a ceia. Está aqui. O Cordeiro, ele vai ser entregue, o Cordeiro perfeito. O seu sangue vai ser derramado. O seu sangue que sela a nova aliança. O seu corpo vai ser moído. Ele vai ser entregue. É para isso que tudo estava apontando. Cristo foi preso, condenado, morto, sepultado e ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cristo é a substância para onde todas essas sombras, esses sinais, esses tipos do Antigo Testamento apontavam. Aqueles que são lavados no sangue de Cristo serão salvos da condenação. A ceia é um memorial do sacrifício de Cristo para a nutrição espiritual do seu povo. Meus irmãos, quando a gente fala a respeito desses pontos, a gente precisa considerar que o antítipo é sempre maior do que o tipo. Aquilo para quem ele apontava é sempre mais importante do que aquilo que estava aqui atrás. Por exemplo, para esclarecer, digamos que eu tenho um ticket, e esse ticket me conduz a um prêmio. Uma vez que eu recebo o prêmio, eu não vou ficar com o ticket. Entendeu? Essas coisas apontavam para cá. Era para Cristo que tudo apontava. Então nós estamos agora, já temos a substância. E quando nós entendemos isso, nós cristãos, nós entendemos que nós não celebramos mais a Páscoa dos judeus, mas nós celebramos a ceia do Senhor, até a sua segunda vinda. Nós entendemos que momento nós estamos hoje, nessa grande história, nessa grande revelação que Deus nos deu. Em memória do sacrifício do Cordeiro de Deus. Quando eu falei na semana passada, assim como um filho que perguntava o significado da Páscoa, eles contavam a história do êxodo, a história das 10 pragas, etc., da última praga e do Cordeiro. Quando o seu filho observa você, tomando o vinho, comendo pão, e perguntar: papai, o que significa isso? Você vai dizer: o Cordeiro sem defeito foi imolado para pagar o preço pelos nossos pecados. O vinho representa o seu sangue, que nos lava de todo o pecado, a nova aliança que Ele estabeleceu. O pão representa o seu corpo, que foi moído na cruz, para nossa salvação. E nós participamos disso até que Ele venha, porque Ele vai voltar para consumar a sua obra.
nós participamos da ceia do Senhor. Além disso, meus irmãos, de acordo com as Escrituras, nós cristãos não celebramos a ressurreição de Cristo só uma vez por ano. Sabia disso? Não é só uma vez por ano que nós celebramos a ressurreição de Cristo, mas todo domingo. Domingo é o dia em que Cristo ressuscitou. Domingo, em Apocalipse, vai ser chamado do dia do Senhor. Nós vamos observar que Cristo ressuscitou no domingo. Os apóstolos paulatinamente passaram a se reunir com a igreja no domingo, o dia da ressurreição de Cristo, para partir o pão, para cultuar o Senhor, para fazer as coletas. No primeiro dia da semana, isso não é à toa que aparece nas Escrituras. O Pentecostes aconteceu no primeiro dia da semana, e no Apocalipse esse dia é chamado de dia do Senhor. Nós não celebramos só a ressurreição de Cristo uma vez por ano, mas todo domingo. Todo dia do Senhor, nós estamos lembrando daquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou para nossa justificação. E nesse momento em que tradicionalmente celebram a Páscoa, nós podemos aproveitar para compartilhar o Evangelho com os outros e explicar o verdadeiro significado da Páscoa. Para nós concluirmos, vamos relembrar os nossos 3 pontos. Nós vimos que um cordeiro sem defeito seria sacrificado na Páscoa. E nós vimos que Cristo, o Filho de Deus, sem pecado na cruz do Calvário, foi sacrificado no lugar do seu povo. Nós vimos que Ele é o primogênito que veio para resgatar muitos. Em segundo lugar, nós vimos que o sangue do cordeiro salvaria o povo do juízo. Salvou o povo do juízo. E nós vimos que o sangue de Cristo, a nova aliança, nos lava de todo o pecado e nos salva da condenação, nos salva da ira vindoura. Em terceiro, nós vimos que a Páscoa serviria como memorial dessa redenção. Nos nossos dias, a ceia traz à memória o sacrifício de Cristo. O pão representa o seu corpo, que foi moído em nosso lugar. O vinho representa a nova aliança no seu sangue. E nós vimos também que assim, o domingo, o dia que a igreja passou a se reunir, relembra a sua ressurreição, que garante a entrada para nós num descanso perfeito, maior do que a terra de Canaã, que ainda resta para o povo de Deus, um descanso em novos céus, em nova terra, onde habita a justiça, garantido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é tão rica, tão poderosa, Senhor, tão perfeita, Senhor. Oh Pai, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes vivermos de modo indigno desse tão precioso Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, uma vida que te agrade e a transmitir, Senhor, a tua verdade às próximas gerações, aos nossos filhos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sempre lembrar desse precioso Cordeiro que salvou pecadores como nós. Em nome de Jesus, amém.